Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos mais um dia meditar no nosso devocional Experiências com Deus e o tema de hoje é A Verdade é uma Pessoa. Jesus, ele é a verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também vai dizer: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E vamos ler o texto que está em Lucas capítulo 8, os versículos 24, a parte B, e o versículo 25, a parte A. E se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. A verdade é uma pessoa, não é um conceito. Jesus disse que ele é a verdade. Está lá em João capítulo 14, no versículo 6. Isso significa que você nunca vai conhecer a verdade por meio das circunstâncias, a não ser que tenha primeiro ouvido a Jesus. Os discípulos pensaram que estavam perecendo na tempestade. Eles eram pescadores que conheciam o mar e sabiam os perigos daquele momento. Eles tinham permitido que as suas circunstâncias os convencesse de que a verdade era a morte iminente. Mas eles estavam errados. A verdade estava dormindo na parte de trás do barco. Então, o que o autor está propondo aqui é uma reflexão sobre o que nós definimos como verdade, ou o que nós temos absorvido como verdade em nossas vidas. Será que a verdade para você é aquilo que você está vendo? São as circunstâncias? É aquilo que está sendo acumulado, né, com a sua experiência de vida? É o aprendizado? É aquilo que você está acumulando de percepção e sabedoria humana, natural? Ou você já entendeu que a verdade não é um conceito? A verdade não é algo para ser percebido, compreendido, aprendido no sentido natural, mas a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Portanto, esta verdade, ela é transcendente. Ela está para além daquilo que nós estamos vendo. Ela está para além das circunstâncias que estão diante de nós. Os discípulos aqui no barco, eles viram a verdade deles, e a verdade deles eram ventos agitados, o mar agitados, ondas, né, gigantescas, e eles pensaram que tudo seria o fim. Eles pensaram que o barco ia afundar e que a morte estava iminente diante deles. Esta é a verdade que eles estavam vendo. Mas Jesus, ele se levanta com a verdade verdadeira, né, para fazer uma redundância. E ele acalma aquela tempestade e ele revela então a verdadeira verdade, né? Há uma expressão na Bíblia que diz verdadeiramente, né? Em verdade vos digo. Então, esta verdade, ela se manifesta na pessoa de Jesus. E naquele momento, então, Jesus ele acalma a tempestade e se faz completa bonança. Então Jesus está dizendo, olha que essa é a verdade. Não fique focado nas circunstâncias. Não olhe para essa verdade que os olhos de vocês estão vendo. Não fique pautando a vida de vocês, né? Não deixe que estas verdades sejam o fundamento da vida de vocês. As circunstâncias, os problemas, as adversidades, as tempestades. Porque eu sou a verdade. Eu posso mudar, descortinar essa realidade desagradável, essa realidade de morte, essa realidade de luta, essa realidade de aflição. Eu posso descortinar isso diante de vocês e revelar a vocês a verdadeira verdade. Então, Jesus Cristo, ele é a nossa verdade. Quando nós estamos diante de problemas, diante de circunstâncias, diante de desafios, nós não podemos olhar essas coisas como a verdade diante de nós. Porque muitas vezes nós somos enganados, a gente é levado a fazer uma leitura equivocada, enganosa da situação. Mas quando nós confiamos em Jesus, então os nossos olhos serão esclarecidos e nós
veremos a verdadeira verdade. Visto que alguns dos discípulos eram pescadores, eles confiaram na sua expertise e sabedoria, em vez de reconhecerem que apenas Jesus saberia a verdade sobre aquela situação. Às vezes, nosso conhecimento humano em certas áreas da vida pode nos cegar para a nossa imensa necessidade de ouvir uma palavra vinda da verdade. Quando Jesus falou, os discípulos viram a verdade a respeito da situação. Havia calma absoluta. Então, o cenário mudou, né? Tudo mudou. Então, eles estavam olhando, achando que a verdade era a morte iminente, achando que era a destruição, que tinha chegado ao fim. Mas quando Jesus se levanta, quando a verdade se manifesta, tudo muda, tudo fica esclarecido. E eles perceberam que a verdade naquela situação não era a tempestade, mas uma perfeita bonança. Amém? Então, que possamos conhecer mais a Jesus. E um dos benefícios que teremos em conhecer a Jesus é que nós conheceremos a verdadeira verdade. É que nós caminharemos e viveremos na verdade, né? Então nós não seremos mais enganados, nós não seremos mais desencorajados, né? Abalados pelas circunstâncias que estão diante de nós. Nós não viveremos mais nesta realidade que muitas vezes nós temos como uma verdade, mas não é. Jesus, ele se coloca e ele revela a verdadeira verdade para nós. Então andar com Jesus é a segurança de não sermos confundidos, de não sermos enganados, de não perdermos a fé, de não perdermos a esperança, porque Ele está no nosso barco, a verdade está conosco e tudo se descortina e tudo se revela e a vontade de Deus fica muito clara, fica muito límpida diante de nós. Que Deus abençoe grandemente o seu dia.